O mais interessante que houve nos últimos anos da colocação das unidades do SAMU atendendo os municípios, mas especialmente sobre a central do SAMU, que é uma gestão feita a longa distância, né? E essa denúncia veio e cai assim como uma bomba, né, doutor Carlos? Porque nós aqui de Camaquã, como a pessoa lá de Cruz Alta, de São Lourenço, a gente, de vez em quando, quando a gente precisa, liga 192, a gente fala com um profissional e depois a gente fala com um médico para falar sobre o que está acontecendo, né? E muita gente reclama aqui na rádio, seguido chega a reclamar, mas eu liguei para o SAMU, demorou lá 10 minutos, 15 minutos para me atender, para não sei o que, a ambulância levou 20 minutos para chegar. A gente não conhece profundamente o processo todo. Mas quando o processo tem uma trinca, tem um problema, a gente não pode questionar o processo, né, doutor Carlos? Às vezes, questionar o que aconteceu, sanear isso, porque o sistema SAMU, eu acho que é uma coisa boa para a comunidade brasileira e gaúcha, né? Oi, Fábio, sim, perfeito. A SAMU é muito importante no nosso estado, é muito importante no Brasil, desde que o serviço móvel de atendimento surgiu, existe em algumas cidades e existe a estadual. A estadual, onde participa a regulação disso para o estado, é justamente para isso, para a gente verificar que tem um paciente grave numa cidade A e tem que transferir esse paciente, às vezes, para a cidade B, porque lá tem uma UTI neonatal que não tem na outra cidade, lá tem uma estrutura que não tem. Então, o serviço é muito importante. Isso eu quero deixar bem claro aqui. O SAMU tem que existir, deve existir, salvou muitas vidas e continuará salvando ao longo do tempo, ao longo da sua existência, né? Claro que o ser humano é falho, muitas vezes nós falhamos e nós temos que nos adequar, mas o sistema SAMU funcionou muito bem durante a pandemia, principalmente, na época de regulação. Foi uma época muito complicada em termos de leitos mesmo, falta leito na região A, tem leito na região D, transfere para cá, tem profissionais que fazem. E tem os SAMUs, que são das cidades, que aí é aquele primeiro caso, Fábio, né? Eu tenho aqui o SAMU da cidade de Porto Alegre, por exemplo, que foi atropelada por um ônibus do bairro A, vai sair a ambulância, o SAMU vai lá no local e leva até o hospital, pronto-socorro, Cristo Redentor, depende da sua divisão. Essa é a dificuldade que temos foi na regulação do Estado, na SAMU estadual, onde é um trabalho, quem conhece, a SAMU é muito difícil, olha, ficar regulando pacientes do Estado inteiro é muito complicado, porque botam num sistema, que aí sim, que é o GINT, que é o sistema de regulação, olha, precisando transferir o paciente de local A para B, é muito trabalhoso. Então, nós temos os profissionais, nós também não podemos aqui deixar todos os profissionais expostos. Tem muita gente qualificada dentro do SAMU, muita gente competente dentro do SAMU, e não pode ficar também sendo acusado. Sim. Então, o que é? É um serviço público gratuito, isso nós temos que deixar claro. Então, todas as vezes o SAMU ele é financiado tanto por dinheiro federal, estadual e muitas vezes municipais também. Então, o que nós queremos? Nós observamos, claro que ficamos atentos às denúncias que surgiram através da grande mídia, respeitamos, mas vamos ter muita cautela para verificar o que houve, quais foram as maneiras, como esses profissionais agem, qual que é a maneira de trabalho, quantas horas são realizadas, tudo isso nós vamos ter que aprofundar, e claro, caso a caso, não podemos colocar todos os médicos que trabalham ali e condená-los, não, tem muita gente qualificada dentro do SAMU. Deixa eu entender, doutor Carlos, o sistema SAMU, esse que foi feita a denúncia, existe um coordenador ali para os funcionários que estão dentro daquela sala, por exemplo, ali. Isso são plantonistas, são pessoas que cumprem determinados horários, de manhã, tarde, noite, madrugada, fim de semana. E o que se percebeu foi a falha do cumprimento dos horários. Eu acho que basicamente esse é o grande problema, né? Não foi pelo atendimento que médicos atenderam até agora. Foi a falha dos médicos naqueles horários, né? O médico não, ou funcionários também junto, né? Claro, eu vou falar sobre o que nós recebemos de reportagem. Não aprofundamos ainda, obviamente não deu tempo. Mas sim, existe um contrato de 20 horas, existe um contrato de 30 horas,
e de 40 horas semanais, né? Então, muitas vezes, com as chefias, alguns médicos fazem 6 horas por dia, outros fazem 12 horas por dia, outros fazem até 24 horas no dia, outros fazem 4 horas. Então, sempre é um ajuste de escala, que é aprovado pelo coordenador da SAMU, e essa escala deve ser cumprida. Então, se o médico, vamos colocar que vai ficar amanhã das 7 a 1, ele tem que estar ali, salvo algum motivo, obviamente, que vai ter que sair até para fazer um atendimento, ou às vezes até um problema familiar, e essa saída do plantão, obviamente, tem que ser comunicada ao seu superior imediatamente, porque os médicos também têm problemas familiares, mas esses problemas não podem ser diários, né, mas algumas situações ocorrem. Então, nós vamos ter que ver, claro, como que estava dividida essa escala, como que era, se essa escala estava sendo cumprida na parte administrativa. Sim. E nós queremos saber, porque normalmente quem é da área da saúde, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, entre outros, sabe que uma escala de plantão, normalmente, ela é comunicada com um mês de antecedência a todos os profissionais, né? Quem que vai fazer o sábado de noite, quem que vai fazer o sábado de dia, o domingo de manhã, o domingo de noite, como que vai ser dentro dessa carga horária. Então, o mais importante é isso. Horários devem ser cumpridos, o médico deve permanecer no local, quando é contratado para fazer o plantão, saída salvo algum motivo e sempre comunicando. Sim. O mais importante que é a sua chefia, obviamente. Sim, ele é pré-determinado, né? Olha, eu vou receber X reais por tantas horas, quer dizer... o que eu fico imaginando, doutor Carlos, é assim, nós, população que estamos longe de onde está acontecendo essa regulação, primeiro é o seguinte, é uma questão técnica, então eu queria que o senhor me ajudasse a explicar. O médico sentado numa sala, imagina assim, vamos fazer uma criança, e eu aqui do outro lado com um problema da família, de um familiar, de um amigo, de um acidente, tentando explicar para ele o que acontece, o que está acontecendo. Esse entendimento dele, no outro lado do telefone, imaginando a cena, imaginando o que está acontecendo, tendo que já estar paralelamente imaginando, pô, mas se está em tal lugar, eu tenho que dar até uma ambulância tal, tenho que fazer não sei o quê. Esse serviço, como é que o senhor vê esse serviço hoje do SAMU, dentro de uma realidade nossa, assim, ele consegue atender bem a expectativa, como o senhor, como profissional da medicina, vê assim, é um bom atendimento isso? A gente consegue melhorar isso? Tá. Perfeito. Então, nós temos 2 caminhos a trilhar, que eu vou explicar. A primeira parte do SAMU, da regulação, é aquelas transferências, que é o médico, por exemplo, tem um paciente na UPA A, que precisa transferir esse paciente que tem um infarto, alguma coisa para um hospital que tenha cardiologia. Certo. Então, o médico conversa com o médico da regulação, o médico da pública da regulação, coloca no sistema, que é muito bom o sistema, que tem uma lista diariamente atualizada, que os médicos conseguem ver onde é que está esse paciente, para onde que vai. Então, é uma conversa de médico para médico. Isso ocorre muito na SAMU estadual. E tem esse segundo movimento, que aí sim é quando a população liga e conversa com o médico e explica, olha, eu estou passando na rua, vi um atropelamento, tem uma senhora com sinais de sangramento, que está desmaiada, por favor. Aí o médico que está na regulação, ele tem que avaliar, e ele tem segundos, às vezes minutos, para decidir, vamos. Pois é. Então, é um trabalho extremamente difícil. Quando decide, aí ele manda a equipe, sai toda uma equipe de uma base. Então, quando às vezes fala, demora 15 minutos, 20 minutos, tem municípios que são muito grandes ali, e pega trânsito, às vezes, pesado. Aqui em Porto Alegre, 6 horas da tarde, mesmo uma ambulância que tem toda a prioridade no trânsito, muitas vezes tem dificuldade, Caxias também. Isso mas é um trabalho extremamente... Então, a regulação do Estado, junto com a SAMU, é muito importante, porque eles têm um mapa diário, que ele é atualizado, onde vai entrando o paciente, onde vai saindo, para fazer essas transferências. Sem esse trabalho, nós ficaríamos praticamente trabalhando às cegas. Por exemplo, temos uma criança
num hospital de pequeno porte, num município pequeno, que precisa ir para um hospital grande, que tem uma estrutura, e não ia ter com quem conversar, e também não ia nem saber se teria uma prioridade. Sim. Então, hoje, nesse sistema, o médico lança dados do paciente, os sintomas, o que está sentindo, o diagnóstico, onde precisa. Então, a regulação do Estado tem que existir, e essa é muito importante para o contexto do nosso Estado. Nosso Estado é um Estado grande, a termos físicos, né, distâncias muito grandes, municípios que são precários em estrutura médica, municípios também até estrategicamente longe. Então, a SAMU consegue ter uma visibilidade muito grande. Não, é importante. A gente, às vezes, quando eu falo aqui, né, doutor, a gente que está na presença de um problema aqui de saúde ou de um acidente, a gente vê que 2, 3 minutos a gente conversando com um profissional da SAMU parece uma eternidade, né? É uma ânsia que se tem, né, em função disso. Aqui a gente percebe isso, um bom atendimento. Eu vou dizer assim, dentro do que a gente ouve e fala, é um bom atendimento. Claro que às vezes a SAMU está ocupada, está atendendo alguém, aí a prefeitura entra com o sistema de ambulância, resolve, não é uma coisa muito fácil, né? A curto prazo tu resolver isso. Eu pergunto ao senhor, assim, a questão do CREMERGS, que eu acho que é uma entidade que sempre trabalha nessa preservação do ambiente, do profissional médico. Por exemplo, no caso de denúncia como essa do SAMU, o CREMERGS entra como um processo paralelo com o Estado para investigar o que aconteceu com os profissionais que lá estão? Sim, perfeito. Claro, nós vamos abrir aqui uma sindicância, já estamos abrindo, e vamos verificar paralelamente, sem relação nenhuma com o Estado. Claro que se precisar algumas informações adicionais, vamos solicitar. Nós temos o prazo de 180 dias, mas temos uma prioridade muito grande e queremos agir rápido, né? O CREMERGS, ele sempre atua na esfera ética. Sim. Esse é o nosso foco. A parte trabalhista, de contratação, isso Sim. aí nós vamos deixar com o Estado, se estão cumprindo as ordens, nós queremos saber eticamente, por exemplo, se esse caso está sendo cumprida, né? Então, essas comprovações. E, obviamente, nós vamos fazer também uma fiscalização no local para ver a realidade, se está adequado o trabalho dos médicos, tem a estrutura, que o CREMERGS aqui é importante para os médicos e para a população. Sim. Então, quando a gente vai fiscalizar um hospital, vai fazer uma vistoria, nós queremos o melhor atendimento para a nossa população. Nós somos, entre aspas, chatos, no bom sentido, porque a gente quer que tenha uma estrutura de atendimento para nós podermos salvar o máximo de vidas possível. Exatamente. O médico está ali, imagina, o médico está ali na frente do monitor, num fone de ouvido, como eu estou, atendendo centenas de problemas diferentes, em lugares diferentes. Mas eu acho interessante isso, por isso que a nossa tentativa de falar com o senhor, e nós vamos tentar junto também ao CIMERS e também à Secretaria de Estado, é saber a importância de uma entidade como o CREMERGS em relação à parte ética do profissional que está ali no outro lado, né? Porque os senhores são defensores de uma medicina correta, justa, séria, e quando vem uma denúncia dessas, acaba maculando a imagem, por isso que é importante o CREMERGS entrar e fazer a devida investigação para poder chamar atenção, ou mesmo até, eu não sei como é que chama o termo de vocês interno, notificar ou até penalizar o médico por descumprimento, né? Perfeito. O que é mais importante, o SAMU é bom, tem muitos profissionais lá que são corretos e agem de maneira muito ética e com muita responsabilidade. Então, se tem alguns colegas que estão com desvio de conduta, obviamente nós vamos apurar os fatos. Mas a generalização não pode existir em nenhum setor, nem com os médicos, não com os advogados, não com os engenheiros, com toda a categoria. Obviamente, se tem um ou outro profissional que está com desvio ético, o CREMERGS vai agir e vai ouvir, porque nós sempre ouvimos, damos o direito à defesa, e julgá-los e puni-los se necessário. Então, nós vamos trabalhar com muita seriedade, primeiro sempre protegendo o nome da SAMU, protegendo o nome dos profissionais médicos. O Rio Grande do Sul tem mais de 37 mil médicos que agem
em todo o estado com muita ética. Então, quando tem um outro caso, a gente sempre vai atrás para apurar. Mas, deixando bem claro a população, os médicos, na sua grande maioria, quase 100%, trabalham dentro da ética médica, dentro dos nossos códigos. Eu, pelo todos que eu conheço, eu concordo com o senhor e endosso isso aí. Eu acho que um desvio de um não pode macular a imagem de toda a categoria. Doutor Carlos Sparta, então, muito obrigado pelo carinho de nos atender. Espero vocês aí um bom trabalho, uma boa definição sobre esse assunto. Se tiverem mais adiante aí essa resolução do assunto, também nós estamos à disposição de ouvi-los, tá? Acho que é importante também vocês trazerem para nós o resultado desse processo, porque eu sou, no meu telefone celular está ali, 192, para que se um dia eu preciso, eu continuar chamando o SAMU, porque eu acredito no serviço. E a gente temos todos nós que acreditar nesse processo. Muito obrigado, doutor Carlos. Obrigado, Fábio, sempre à disposição, e assim, nós vamos dando andamento, e o que a gente puder passar dentro das regras, vamos informar a população, que sempre é muito importante. Tá bom. Forte abraço a todos os ouvintes. Obrigado, doutor Carlos Sparta, presidente do CREMERS.